Fala, meus irmãos, e aí, tudo bem? Como é que vai? Estamos aqui para a última aula desse trimestre e nós estamos muito felizes por ter tido a oportunidade de estudar com todos vocês o Evangelho segundo Lucas, que é um dos livros da Bíblia que relata sobre a pessoa de Cristo. E particularmente, o Evangelho segundo Lucas, ele traz alguns detalhes a respeito da infância e algumas parábolas também de Jesus que não tem em outros evangelhos. Foi muito bom estudar com vocês. Eu agradeço a todos que nos acompanharam. É, Estamos aqui para a última lição desse trimestre, né? Estudamos essa revista aqui, ó, Evangelho segundo Lucas, e todas as aulas dessa revista estão na playlist aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Hoje nós chegamos à última lição, lição de número 13, e o assunto diz assim: Nós somos testemunhas da ressurreição de Jesus. Esse é o assunto da nossa última lição dessa revista, tá? O texto áureo diz assim: Vós sois testemunhas destas coisas? Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Lucas capítulo 24, verso de número 48 e 49. A lição de hoje ela é baseada no capítulo 24, tá? Do Evangelho de Lucas, que é o livro que estudamos esse último trimestre do ano. A verdade prática diz assim: Jesus pagou o preço dos nossos pecados e ressuscitou. Seu plano é que, cheios do Espírito Santo, sejamos suas testemunhas. E a nossa leitura bíblica, ela está no capítulo 24, do verso 29 até o último verso, que é o de número 53. E eu convido você a fazer essa leitura junto comigo. Se você não tiver Bíblia em mãos ou por perto, eu vou colocar o texto aí na tela também para você acompanhar. A versão que vamos ler é a Revista e Corrigida de João Ferreira de Almeida. Vamos ler o texto? Diz assim a palavra de Deus: E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 12 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés,
que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda, por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia, e, levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E, adorando, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Até aqui a nossa leitura bíblica. Olha só, a nossa lição ela tem 3 objetivos. Vou até ler aqui para você. Primeiro objetivo, afirmar continuamente a ressurreição de Jesus até que ele volte. Segundo objetivo, compreender que a ressurreição é cumprimento do que fora anunciado. E o terceiro e último objetivo, anunciar que Jesus vai voltar conforme prometeu. Então, a nossa lição tem esses 3 objetivos que ao final dessa aula isso precisa estar bem fixado na sua cabeça, tá? A nossa lição também ela tem 3, ela se divide em 3 tópicos. O primeiro tópico fala sobre ele ressuscitou. O segundo tópico fala sobre o caminho de Emaús. E o terceiro e último tópico fala sobre vós sois testemunhas destas coisas. Então, assim, se divide a nossa lição de uma forma didática e com vários tópicos, né? 3 tópicos e cada tópico possui 3 também subtópicos. Olha só, muita gente está perguntando, pastor, qual é o livro que vamos estudar no próximo trimestre? Eu já fiz a aquisição da minha revista, essa aqui, e nós vamos estudar estes livros aqui: Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Esses 4 livros serão estudados no próximo trimestre, no primeiro trimestre do ano de 2024. Aqui na descrição desse vídeo tem o site, tem o telefone da PEC, que é o Programa de Educação Cristã Continuada, que confecciona, elabora e divulga, né, compartilha as revistas para que a gente possa estudar. Essas revistas também são encontradas nas melhores livrarias da cidade de Belém. Se você não mora em Belém, se você é de fora, você encontra pelo site, pelo aplicativo também, baixa o aplicativo no Play Store ou iOS para o seu iPhone, e você pode também estar fazendo seu cadastro e adquirindo a revista digital.
Se você mora em Belém, na CPAD você encontra, na Bênçãos Livros você encontra próximo ao Shopping Center Castanheira, na BR, ali na região do entroncamento. Essa aqui eu comprei na Bênçãos Livros e também recomendo para que você adquira a sua, assim a gente já vai estar estudando a nova revista, tá bom? Acredito que esse próximo fim de semana já vou estar gravando a primeira aula dessa nova revista, mas penso que se dará início ao estudo apenas no ano que vem, de fato, em janeiro, mas com bastante antecedência já vai estar disponível aqui no canal para você estudar essa nova revista. E hoje estamos finalizando, né, a revista que fala sobre o Evangelho segundo a visão de Lucas. E a introdução da nossa lição, ela diz o seguinte: se o ministério de Cristo terminasse na cruz, morreriam com ele as promessas, as profecias e a esperança de salvação para a humanidade. Todavia, Cristo ressuscitou e isso prova que, de fato, ele é o Filho de Deus e o seu sacrifício pelo pecado foi aceito diante de Deus, garantindo assim a salvação de todos aqueles que nele creem. Glória a Deus por isso. O sacrifício de Cristo foi o ápice de seu ministério, de seu trabalho terreno. Mas, como bem disse aqui, Cristo não apenas morreu, mas também ressuscitou. E isso é tão importante quanto a sua crucificação, a sua ressurreição. E só entrando aqui um parênteses, sempre falo isso, mas vou frisar mais uma vez, o sacrifício e a morte de Cristo só foi algo aceitável diante de Deus porque a sua vida inteira foi uma vida santa, dedicada à obediência a Deus. Então, mais até do que na morte, a nossa vida também precisa glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. O primeiro tópico fala sobre ele ressuscitou e o primeiro ponto aqui dentro fala sobre um propósito frustrado. E antes de entrarmos nesse ponto, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o like para nos ajudar, para fazer com que o YouTube entenda que esse vídeo é importante, é relevante. E ao final do vídeo, eu peço que você compartilhe com alguém. Compartilha no grupo do WhatsApp da sua igreja, compartilha no seu Facebook, nos ajude a divulgar cada vez mais este canal. Tenho aqui alguns agradecimentos a fazer. Louvo a Deus pela oportunidade de estar junto com você aqui, divulgando um pouco daquilo que o Senhor tem nos concedido a respeito de conhecimento bíblico. Louvo a Deus também, estou muito feliz por cada um de vocês que se inscreveram e que assistem às aulas e que compartilham. Chegamos a 2.000 inscritos aqui no nosso canal e eu estou muito feliz com isso. E agora eu peço que você comente aqui embaixo. Não tem outra forma de eu te conhecer, de eu saber quem você é, a não ser pela sua manifestação nos comentários aqui embaixo. Então eu peço que você comente aqui, diga de onde você é, qual a sua cidade, qual a sua igreja e o que você tem achado dos nossos estudos aqui. Estamos finalizando essa revista e eu preciso da opinião de vocês. O que a gente poderia fazer para melhorar aqui as aulas no nosso canal? Você concorda com os conteúdos que são divulgados aqui? Qual a sua opinião? Qual o seu ponto de discordância? Estamos aqui para aprender uns com os outros e eu preciso desse feedback para que a gente possa também estar aprimorando e melhorando o conteúdo aqui do nosso canal. Beleza, voltando aqui para o primeiro ponto, que é dentro desse tópico sobre a ressurreição, ele ressuscitou, nós vamos ver um propósito frustrado. Isso está no capítulo 24, do verso 1 ao 5, mas a gente vai ler apenas o 12 e o 3. Diz assim: e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Qual é o propósito e o plano aqui que foi frustrado? Tá? Nós podemos dizer que foram dois, um físico e um outro espiritual. Vamos destacar o físico inicialmente.
As mulheres, logo pela manhã, o texto vai dizer que de madrugada elas levantaram e levaram ao sepulcro os óleos preparados para fazer, para preparar o corpo de Cristo para o seu funeral, que não teve na sexta-feira. Então, elas foram ali muito cedo e, ao chegarem, encontraram, como lemos, a pedra do túmulo do sepulcro removida e não encontraram o corpo de Jesus. Ele já havia ressuscitado. Eu comentei nos oráculos que a gente medita durante a semana, nos oráculos bíblicos, que se atentássemos para a palavra de Deus, evitaríamos trabalhos que são desnecessários, que foi o que aconteceu com essas mulheres. Elas tinham um plano de preparar o corpo de Jesus para o seu funeral. Uma coisa boa, mas se fosse analisado e se elas estivessem com a palavra de Deus, com aquilo que Jesus ensinou, se elas tivessem entendido isso de fato, elas não iriam lá para celebrar ali os preparativos fúnebres de Jesus. O outro plano, esse foi um frustrado. O outro plano frustrado que podemos destacar aqui seria um plano espiritual, maligno, de Satanás, que não desejava que Cristo ressuscitasse. A ressurreição de Jesus é a vitória, é o triunfo dele sobre a morte. A morte não pôde detê-lo. Ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. E esse plano também foi frustrado. O segundo ponto aqui dentro é a mensagem da ressurreição, verso de número 4 até o verso de número 7. Diz assim, ó: quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. As mulheres, como nós dizemos aqui, elas foram as primeiras a ir até o sepulcro e elas foram com uma motivação boa, como já falamos, mas que se tivesse sido observada a palavra de Deus, isso não seria necessário. Mas isso foi até bom por um lado, porque o Senhor Jesus escolheu essas mulheres especificamente para que elas fossem as primeiras a divulgar aquilo que havia acontecido, que é a ressurreição de Jesus. Então essas mulheres foram as primeiras, e o texto bíblico vai dizer que para os discípulos esse anúncio da ressurreição de Cristo parecia um delírio, uma loucura. Eles não acreditaram nisso. E é o que nós vamos ver aqui no terceiro ponto. Pedro no sepulcro, que é o verso de número 12 do capítulo 24. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. O texto bíblico de João, o Evangelho de João, vai dizer que Pedro viu aquilo que o sepulcro vazio ali e ele creu juntamente com João. Eles creram na ressurreição de Cristo só pelo fato de não verem o corpo de Jesus ali. Isso foi suficiente para que eles crescem. Então, isso aqui é um exemplo e uma lição para nós. Eles creram porque não viram Jesus. E nós temos essa mesma oportunidade. Não vimos, não vivemos, temos apenas dados históricos da presença de Cristo na Terra. E assim, a loucura do Evangelho é crer naquilo que não se vê. Paulo até escreve em sua carta: se você vê aquilo que espera, logo como o esperaria? Então, a esperança está exatamente em não ver, não ter provas materiais, palpáveis de sua crença e de sua fé. E é isso que nós pregamos. Aqui nós encerramos o primeiro ponto e entramos agora no segundo ponto, que fala sobre o caminho de Emaús, o episódio daqueles dois discípulos que estavam a caminho de Emaús. E o primeiro ponto é: não reconheceram Jesus. Está no verso 16 do capítulo 24. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. O texto vai mostrar que dois discípulos de Jesus eles estavam indo a caminho de Emaús
E no caminho eles foram ali conversando sobre as coisas que haviam acontecido nesse último fim de semana em, em Jerusalém, né? Então eles estavam cabisbaixos e tristes porque Jesus havia morrido e não tinham ainda uma prova, não tinham ainda uma comprovação de que Jesus havia ressuscitado. Então eles vão pelo caminho conversando a respeito disso e Jesus aparece ali. Olha que situação. Jesus aparece ali. E o mais surpreendente é que eles não reconheceram que era Jesus. E isso nos deixa impressionados, porque assim, isso não é difícil de acontecer, gente. Quantas vezes Jesus já não operou, já não esteve, já não já, já nos ajudou e a gente não reconheceu que era Jesus. Isso aqui é muito grave, isso aqui é muito sério, isso mostra uma falta de discernimento, de intimidade, de familiaridade com Cristo. Eles não reconheceram que era Jesus. E isso é grave, isso pode acontecer com muitos crentes. Precisamos estar atentos a isso e ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor. O segundo ponto aqui fala sobre o diálogo com Jesus, verso de número 25 do capítulo 24. Diz assim: Então lhes disse Jesus, ó nercios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Mais um ponto aqui interessante. Além deles não reconhecerem Jesus, eles não estavam compreendendo as Escrituras. Isso parece um modelo de crente da geração que vivemos. Não conhece Jesus e nem as Escrituras, cara. Olha só que situação. Então Jesus veio, esteve entre eles e começou a explicar e a ensinar a palavra de Deus, as Escrituras. Segundo ponto aqui dentro, é o segundo já. Não reconheceram Jesus, o diálogo com Jesus, e aqui é o terceiro ponto. Os discípulos reconhecem Jesus. Verso de número 31 do capítulo 24. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. Nessa altura aqui do texto bíblico, verso 31, eles já reconheceram a presença de Jesus, já reconheceram a pessoa de Jesus. E, inclusive, já foram abertos os entendimentos para que eles compreendessem as Escrituras. Então, olha só que maravilha aqui. Preste atenção nessa informação da lição bíblica. Esses discípulos eram discípulos, mas não reconheceram Jesus e não compreendiam as Escrituras. Ao se encontrar com Jesus, a visão a respeito de Jesus mudou e o entendimento acerca das Escrituras também mudou. O que isso nos prova? Nos prova o seguinte: quando temos um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, a nossa vida muda. Aqui nós finalizamos o terceiro e o segundo tópico e vamos agora para o terceiro e último tópico da nossa lição, que fala sobre o ato de testemunhar. Vós sois testemunhas destas coisas. E o primeiro ponto é surpresos e atemorizados. Verso de número 37 diz assim, ó: Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Gente, para nós aqui parece ser óbvio, né? Mas para eles era algo assustador. O texto diz que eles estavam atemorizados. Então, é difícil. Jesus apareceu no meio deles, falou com eles reconheceram que era o Senhor, mas esse Jesus ele foi crucificado, ele foi morto. Vimos colocarem ele no sepulcro e agora ele está aqui com a gente. Então, com certeza isso é algo
muito surpreendente. Eles ficaram atemorizados, mas creram. E isso foi uma virada de chave na vida deles, porque eles estiveram com o Senhor após a sua ressurreição. Olha só que privilégio. O segundo ponto aqui dentro fala poder para testemunhar. É o verso número 49. Jesus disse: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Gente, o ato de testemunhar a respeito da ressurreição, da morte e ressurreição de Jesus é algo sobrenatural. Esse é o Evangelho, a boa notícia de que estávamos mergulhados, imersos em pecados e imundícies, mas o Senhor veio com a sua graça, com o seu amor, com a sua justiça, se fazendo maldito e sacrifício em nosso lugar. E assim ele pagou o preço da nossa liberdade. Estamos livres por causa de Cristo. E é isso que precisamos testemunhar. Aqueles discípulos, eles tiveram uma facilidade, uma propriedade no testemunho que eles deram, porque tinham um relacionamento com Jesus. Então, mesmo nós, nessa era, nesse século, temos convivência e experiências com o Senhor Jesus que nos dão o crédito, a autoridade, o poder para testemunhar de suas obras. Aqui a ênfase nesse segundo ponto aqui, do terceiro e último tópico, já encerrando a lição, é a ênfase em testemunhar a respeito da ressurreição de Jesus, do Evangelho, que é a salvação de Deus para a humanidade. E aqui no último ponto, vamos ver que ele foi elevado ao céu. Verso de número 51. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Nesse último ponto, nós vemos que no penúltimo, que foi o segundo ponto do terceiro tópico, nós vemos que Jesus nos dá poder para testemunhar. Esse poder ele vem, por um lado, do testemunho, da experiência obtida com o Senhor, e, em segundo lugar, como uma capacitação espiritual, através do Espírito Santo de Deus. No último ponto, que é ele foi elevado aos céus, antes de Jesus subir para a glória, ele estendeu as mãos e os abençoou. Então, assim, todos os discípulos de Jesus são abençoados por Jesus. São, de alguma forma, guardados, preservados, protegidos pelo próprio Senhor. É Ele que nos guarda, é Ele que nos direciona, é Ele que nos inspira a falar dele mesmo, a falar de sua obra, a falar do Evangelho. Então, essa é uma responsabilidade, como eu sempre digo, individual, intransferível de cada um de nós. Temos a responsabilidade de pregar o Evangelho e de anunciar as boas novas às pessoas. Isso é uma obrigação minha e também uma obrigação sua. Beleza? Finalizando a nossa lição aqui, vamos ler a aplicação pessoal. Que diz assim, ó: sem a ressurreição de Jesus não haveria cristianismo, nem boas novas. Por causa dela temos esperança, garantia do poder de Deus para testemunhar. Como falamos anteriormente, é a sua responsabilidade e também a minha responsabilidade testemunhar das obras do Senhor Jesus. Finalizamos aqui então a nossa lição. Muito obrigado por nos acompanhar e eu quero te pedir, se você deseja a apresentação dessa aula em PDF, comenta aqui embaixo, eu quero, e eu vou enviar o link para você baixar em PDF a apresentação desta lição, para você usar no Data Show, na sua igreja lá, com os seus alunos, nas suas ministrações. Um outro pedido que eu faço é responda o questionário da nossa lição, deixando aqui nos comentários. A primeira pergunta é: quem são as mulheres que foram de madrugada visitar o sepulcro de Jesus? Segunda pergunta: por que os 2 discípulos a caminho de Emaús não reconheceram Jesus? Terceira e última pergunta: segundo Lucas, o que é uma testemunha?
Responda aqui nos comentários. Muito obrigado mais uma vez. Que Deus te abençoe. Fique na paz e até a próxima.